14 na palavra de Deus nessa tarde, João capítulo 14. Nós vamos ler aqui o versículo 1 em diante. Vou dar uns segundinhos aí para você pegar a sua Bíblia, ou para você abrir a sua Bíblia no celular, sendo que se você estiver assistindo pelo Facebook, não tem como você abrir a Bíblia no celular ao mesmo tempo. Amém? Capítulo 14 de João. Nós vamos ler a palavra do Senhor. Estou aqui com a minha Bíblia, que dá no Facebook também, que eu estou com a Bíblia na mão. Vou só tirar ela aqui de lado, porque senão tampa a frente toda aqui, né? João capítulo 14, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1 diz assim: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei a mim para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou, e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Que Jesus possa falar aos nossos corações essa tarde de hoje com esta palavra da Bíblia Sagrada, palavra esta poderosa e abençoada, que ao ler esta palavra, Jesus ele está conversando com os seus discípulos num diálogo abençoado, e ele está falando para onde ele vai. Nós sabemos para onde Jesus foi. A Bíblia ela vai testificar para onde Jesus foi. Vamos ler na palavra? Vamos até o livro de Lucas, depois nós voltamos aqui no livro de João, mas eu vou te mostrar aonde eu quero chegar. E esta palavra é para abençoar a tua vida. Lucas, nós vamos ler o capítulo 24. Lucas, capítulo 24, versículo 49, diz assim: E eis que sobre vós, Lucas capítulo 24, versículo 49, e eis que sobre vós envia a promessa de meu Pai: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E levou-os para fora até Betânia, e levantando as suas mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando eles, se apartou deles e foi elevado ao céu. Ou seja, depois daquele diálogo que nós lemos em João capítulo 14, os acontecimentos, você já sabe que veio aquela humilhação que o Senhor passou, daquele espancamento terrível. Tanto é que, se você puder, quando você assistir o filme que eu posso indicar, A Paixão de Cristo, aquele filme A Paixão de Cristo vai retratar um pouco de como foi isso. Um pouco, sim, um pouco. Porque a Bíblia vai dizer lá no livro de Isaías capítulo 53, que ele ficou sem parecer, sem formosura, e beleza nós não víamos nele. Ou seja, Jesus ficou completamente desfigurado pelo espancamento que ele sofreu. Já viu uma pessoa quando briga? É que no filme ele é muito forte, mas não é tão assim quanto a realidade. Já viu quando uma pessoa briga que a cara fica inchada, os olhos ficam inchados, a pessoa fica completamente irreconhecível? Assim ficou Jesus. Mas foi por mim e foi por você que está me assistindo pelo Facebook, que está ouvindo pela rádio. E a Bíblia diz que após este momento ele foi crucificado entre dois ladrões, mas ele não era ladrão, ele não tinha culpa nenhuma. Ele era totalmente inocente, mas ele foi para nos salvar. E a palavra de Deus fala que após a sua morte, ele ressuscita 3 dias depois. Por que nós, cristãos, nós amamos a Jesus e servimos a Jesus? E eu estou aqui agora falando de Jesus. Sabe por quê?
Porque Jesus ressuscitou. E o apóstolo Paulo vai dizer assim: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Ou seja, se ele não tivesse ressuscitado, não tivesse feito aquilo que ele falou que ia acontecer, nós não íamos crer nele. Mas nós cremos por quê? Porque de fato aconteceu. Além da Bíblia, existem muitos registros históricos sobre Jesus, comprovando, mostrando quem ele foi, quem ele é, o que ele fez. E tudo isso fez por amor às pessoas. Já que eu estou falando do amor de Deus, eu quero ler com vocês o livro de João, no capítulo 3. Só passar algumas páginas. Capítulo 3, e no versículo 16, quando diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então por que Jesus ressuscitou e subiu ao céu? Para que nós pudéssemos ser salvos. Salvos do quê? Salvos do inferno. O inferno é o destino final de todo aquele que não tem a Deus. Eu poderia ler, mas para ganhar tempo, eu já estou concluindo a minha palavra. A Bíblia diz, você pode ler na sua Bíblia, no Salmo capítulo 9, no versículo 17, quando a Bíblia diz: os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Quem são os ímpios? Para economizar tempo, eu vou falar para você capítulo, versículo e texto. Malaquias capítulo 3, versículo 18. A Bíblia diz: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então a pessoa que não serve a Deus, a pessoa que não quer a Deus, a pessoa que despreza a Deus, esta pessoa infelizmente ela irá para o inferno após a sua morte. Aí você vai dizer: ah, o inferno é aqui mesmo, aqui é o inferno. Não, aqui não é o inferno. Não se compara nem 0,1% do que é o sofrimento eterno. E continuando a leitura do texto que eu li de João capítulo 3, eu li o versículo 16. Veja o que diz o versículo 17 e 18. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Isso aí eu já li, 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Ou seja, não basta apenas você me ouvir, você que ainda não entregou tua vida ao Senhor Jesus. Basta você aceitar Jesus, basta você acreditar em Jesus, basta você buscar ao Senhor numa igreja. Não basta apenas me ouvir também. Por que a igreja? Qual a importância da igreja? A Bíblia vai dizer que a importância da igreja é para nós termos comunhão com Deus, porque nós somos o corpo de Cristo. Eu poderia ler vários textos, mas eu não tenho todo o tempo para ler tudo que eu queria. Mas eu vou ler alguns textos para vocês sim, para lhe mostrar. E eu finalizo lá no livro de João. Eu quero ler primeiro Lucas, novamente o capítulo 24, que nós lemos agora há pouco. Capítulo 24 do livro de Lucas. No capítulo 24 de Lucas, olha o último versículo do capítulo 24 de Lucas, o último versículo do livro de Lucas, capítulo 24, versículo 53. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Tem gente que fala que não é importante estar numa igreja, não é importante servir a Deus numa igreja, ou só basta crer e pronto, está em casa. Não,
A Bíblia não fala isso. Quem fala isso está distorcendo a Bíblia. Estão distorcendo a palavra de Deus. Hoje em dia existe um grupo muito grande de pessoas que se denominam desigrejados. Sabe o que são os desigrejados? As pessoas que não têm igreja nenhuma, que acham que não é importante congregar. Mas por que é importante congregar? Porque nós somos o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Nós vamos ler a palavra do Senhor. Só vou ler mais 3 versículos para finalizar. Eu quero ler com vocês o texto de Efésios, capítulo 5. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 1. Efésios, capítulo 5, versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Jesus se entregou por você que está assistindo agora. Ele se entregou por você para te salvar. Ele se entregou por você para que você entendesse que você é importante para Deus. Ele vai dizer no capítulo 4, ainda de Efésios, no versículo 4: há um só corpo e um só Espírito, como também fosse chamado, e uma só esperança, uma só vocação, um só Senhor, uma só fé e um só batismo, e um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Aqui vai falar da igreja. Você vai dizer, aonde fala da igreja nesse texto? Se você ler com atenção, você vai ver no versículo 5, quando ele diz: há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Nós crentes, nós evangélicos, nós cristãos, acreditamos em um só Deus, em um só Senhor, Jesus Cristo. Nós temos uma só fé. Qual é a nossa regra de fé? Essa aqui, ó, você que está no Facebook, você consegue ver. Bíblia, Palavra de Deus. A nossa regra de fé não está em tradições religiosas. A nossa regra de fé não está fundamentada em ensinamentos humanos. Ao contrário, o que nós aprendemos pelos homens e mulheres de Deus são ensinamentos que eles ensinam da palavra, não é ensinamento da consciência deles e nem invenção deles. Qualquer ensinamento fora deste livro é heresia e mentira, mas nós estamos fundamentados neste livro, que é a verdade da palavra. E um só batismo. Só aqui já está falando da igreja. Por quê? Porque é na igreja que as pessoas são batizadas. Na igreja que as pessoas recebem a instrução da palavra de Deus, aceitam Jesus como Salvador, e o batismo representa morrer para o mundo e nascer para Deus. Eu falei que só ia ler mais um versículo para terminar, mas eu vou finalizar. Vou ler o penúltimo versículo para finalizar em João. No livro de Marcos, capítulo 16. Marcos, capítulo 16, versículo 15, diz assim: e disse-lhe: ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura. É o que eu estou fazendo agora. Estou aqui no Brasil pregando para você que está me assistindo, que também está no Brasil e em outro país, mas lá no Japão, lá na África, nos Estados Unidos, no Canadá, em outros países, tem alguém também pregando este mesmo livro. Quer dizer, a mensagem de Deus, ela sai de Jerusalém e se espalha pelo mundo. Estamos cumprindo a palavra. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não nos fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. No versículo 16, 17, 18, está falando coisas que são ministrados somente na igreja. O que? 16 fala do batismo, batismo nas águas, e também a busca pelo batismo no Espírito Santo, que também é feita na igreja. 17, quando fala que os sinais seguirão aos que crerem, expulsarão demônios e falarão novas línguas, fala de duas coisas. Primeiro, libertação. Libertação, talvez você que está me assistindo precise se libertar.
precisa mudar a sua vida, precisa se libertar de um vício, se libertar de alguma coisa errada, uma opressão, uma voz na tua cabeça. Você fala assim: eu tenho pesadelo, não consigo dormir direito, eu tenho ouvido vozes, tenho visto vultos, tenho perturbação, sinto uma perseguição, tenho síndrome do pânico, síndrome de tantas coisas, tenho depressão. Jesus veio para tirar este mal de você. Você pode falar que talvez está com alguma doença, alguma enfermidade. Jesus veio para curar você, ministrar libertação e cura. E quando ele fala falando novas línguas, fala do batismo com o Espírito Santo, que também é ministrado na igreja. E ele fala no versículo 18: pegarão na serpente, e se beberem alguma coisa mortífera não lhe fará dano algum, e pôr as mãos sobre os enfermos e sararão. O que quer dizer isso? Isso fala da proteção de Deus. Quando você busca Jesus, quando você vai para uma igreja, você recebe a oração de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, e você entra em comunhão com os irmãos daquela igreja, pode ter certeza, tua vida é transformada.